boa tarde, sejam bem-vindos todas e todos. Bem-vindo, Marcelo, obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar dessa live. Eh, Ontem a gente teve a a o anúncio, né, da apresentação da tão aguardada norma de ofertas públicas, né. A gente encara isso como um verdadeiro divisor de águas para o mercado de capitais brasileiro, né. E isso resultou de um trabalho conjunto nosso e da CVM, da Anbima e da CVM, e a gente espera que a gente vá deixar um grande legado para o mercado, né. Eh, eu queria agradecer a presença do Marcelo, presidente da CVM, e ele é o grande responsável por deixar esse legado para nós, para o mercado. Esse foram 5 anos de convívio muito, legal entre a CVM e a Anbima, e seus vários fóruns de discussão, inclusive o comando da Anbima, a diretoria da Anbima e a diretoria e o colegiado da CVM tiveram muito próximos, fruto de um esforço muito grande do Marcelo para que isso acontecesse. Dito isso, dando, boas-vindas a todo mundo, eu queria começar a dar um espaço para o Marcelo se apresentar e a gente então passar para as perguntas. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Não, eu pergunto, Lalone, porque eu ouvi a sua fala um pouco cortada aqui, mas, Ok, de qualquer eu te forma, escuto bem. eu começo aqui. Tá, ótimo, ótimo. Eu começo aqui agradecendo o convite da Anbima e a disposição para organizar essa nossa conversa aqui no dia seguinte, né, do lançamento da norma, assim, em muito pouco tempo, porque, enfim, a Anbima representa um dos principais públicos, né, que é destinatário dessa norma, e, além disso, um dos principais colaboradores, né, ao longo desse processo de elaboração dessas 4 novas normas que surgem para formar, né, esse conjunto regulatório que é a nova matriz de ofertas, né, tomando o lugar das instituições 400 e 476. Então, foi um processo longo, como muitas vezes tem mesmo que ser. A gente sabe que ofertas, né, a questão de ofertas, ela envolve, em sua grande parte, temas que são de procedimento, né? Então, às vezes nós estamos discutindo detalhes sobre prazos, né, sobre exigências, e isso tem que ser feito com muito cuidado para que tudo isso se encaixe num sistema que resulte fluido, eficiente, transparente. E, no fim do dia, acho que foi o nosso grande objetivo aqui, né? O mercado, desde as instituições 400 e da 476, o mercado evoluiu bastante, em número de participantes, em sofisticação, enfim, em vários aprendizados, e achamos aqui que esse novo regime, com toda a flexibilização, simplificação que trouxe, já é um avanço que pode ser bem recebido pelo mercado como o mercado é hoje. Então, é o que eu gostaria de dizer aqui de início, e fico pronto para conversar com vocês, Lalone, novamente agradecendo o convite da Anbima. É muito legal. Então a gente queria começar então, Marcelo, as perguntas. Eh, Queria que você contasse de uma forma um pouco mais ampla, né, como foi o processo de construção dessa nova norma, né? E quais foram os principais desafios e os temas que geraram maior debate dentro da CVM? E também acrescentar eh, qual é, na sua opinião, se você pudesse resumir também, o grande legado, assim, o legado macro que essa nova norma vai nos deixar, né? E quais são, assim, eventualmente, alguma frustração que você tem, alguma coisa que você queria ter ido além e não conseguiu? Quer dizer, dar um pouco o panorama geral para depois a gente entrar um pouco mais
nos detalhes da nova norma. Certo. Olha, quer dizer, o trabalho é até uma oportunidade boa, Lalone, que você me dá para explicar um pouco, para quem não conhece assim, melhor, o processo normativo aqui nosso. Né? Ele começa, primeiro é um diagnóstico que é feito de que, neste caso, né, de que um regime regulatório, no caso de ofertas, precisava ser revisto, precisava ser atualizado, né, e aprimorado. Então, a partir daí, se iniciam conversas com o mercado, estudos internos, a gente ouve bastante para depois disso chegar ao que nós apresentamos para a audiência pública, que é basicamente um modelo para discussão, uma minuta de regra para discussão, com algumas explicações. E aí se inicia essa outra fase muito rica para nós, em que o mercado tem um tempo para compartilhar conosco sugestões, críticas, e quem leu, né, o material divulgado desde ontem por nós, percebeu quantas, né, isso está enumerado lá no comunicado, quantas sugestões, quanto das novas normas, né, das 4 resoluções, resulta diretamente de sugestões de contribuições do mercado. Acho que isso dá uma boa medida da importância dessas audiências públicas e do quão sério nós levamos, quão a sério nós levamos esse processo. Então, a área técnica examina primeiro essas contribuições, muitas vezes, a maioria das vezes, mantém conversas com o mercado, dependendo do tema, né, que a gente está tratando, e depois disso, inicia um período de discussões com o colegiado, onde a gente discute aqui dentro qual a proposta da área técnica para a redação final da norma e para o relatório, que explica nossa reação diante das contribuições na audiência pública. E óbvio que existe aqui um calendário, né, da nossa agenda normativa, né, que nós divulgamos no final de cada ano, e existe uma ordem, né, existe uma sequência de trabalhos, né, quais são as normas para serem editadas, quais são as audiências públicas a serem lançadas, estudos, né, enfim, todo esse processo ele é sequencial e tem que ser feito com muito cuidado. E no final, chegamos aqui nesse. O que existe de mais importante aqui? Acho que vale a pena a gente pensar aqui no cenário, né, que existia. Havia um entendimento, vamos dizer assim, de que o rito da Instituição 400 era por demais oneroso e, de certa forma, tinha desincentivos, né, para ele ser adotado. E o mercado também era ainda bem menor do que ele é hoje, sob várias medidas, né? Inclusive das medidas de facilidades tecnológicas que passaram a existir. Não estou falando só de número de participantes, volume, nada disso. Sofisticação também é importante a gente levar esse fator aqui em consideração. Mas, ao mesmo tempo em que esse era o quadro, né, que existia com a 400, foi criado lá em 2009 o regime da 476, que foi extremamente bem sucedido e o que resultou, enfim, essa fácil e rápida aceitação do regime da 476, né, das ofertas com dispensa de registro, com esforços restritos, enfim, isso acabou resultando por decisões que foram sendo tomadas uma a uma, assim, eu diria não foi uma questão de estratégia, mas foram demandas que foram aparecendo e consideradas razoáveis. O alcance da 476 foi sendo expandido pelo colegiado. Enfim, acabou que a 400, de certa forma, sofreu também com o sucesso da 476, se a gente pode dizer assim, né? Ela foi, tenho dito aqui, ela foi canibalizada, talvez, pela 476. E não há, obviamente,
um problema em si, no fato da 476 ter sido bem sucedida, isso é ótimo, mas o tipo de oferta regido pela 400, né, até ontem, vamos dizer, ele também é muito importante, porque ele permite um alcance de um público de varejo, né, direto, permite mais dispersão, portanto, depois tem uma componente aí de liquidez também, de geração de liquidez. É uma outra forma, obviamente, de os emissores chamarem o mercado, e o nosso entendimento é que deveria haver, né, na nossa regulação, essas duas possibilidades, né, de alcance. Mas nós respeitamos, evidentemente, o caminho da 476 e procuramos também preservá-lo, criar até mais algumas flexibilizações naquele, mas também manter um regime forte para as ofertas tipo 400. No meio disso tudo, vocês vão lembrar, né, em 2019, nós fizemos, 2018, perdão, nós tomamos algumas deliberações aqui, editamos algumas deliberações para introduzir em caráter experimental já alguns aprimoramentos, do tipo a remoção daquela proibição de registro durante janelas, a desnecessidade de aguardar por aprovação de material publicitário, a possibilidade de apresentação de pedido reservado. Então, nós trouxemos já o que era experimental via deliberações, nós trouxemos para caráter definitivo. Então, esse foi um processo em que procuramos, acho que o grande objetivo era trazer o que nós enxergávamos como aprimoramentos em termos de flexibilização, de eficiência do processo e de redução de ônus, redução de custos, mas garantindo que nós vamos ter, quer dizer, tentando garantir que nós vamos ter dois regimes fortes, né, por tipos de oferta. Esperamos que os resultados que virão confirmem a nossa expectativa. Obrigado, Marcelo. Então, acho que como você falou, né, o mercado vem evoluindo, né, foi evoluindo, e a 400 e 476 tiveram a sua época, fizeram um trabalho também de ampliação para ajudar na ampliação do mercado. Qual que é a expectativa sua, eh, sobre essa norma, né? Que tipo de evolução, para onde é que você acha que o mercado com esse novo regulamento, deveria ir? E só fazer uma nota técnica aqui, o pessoal que está querendo, que quiser fazer pergunta, já está disponível para fazer. Vocês vão fazendo as perguntas, e as perguntas que forem chegando aqui, a gente vai encaixando no meio da conversa, com o bate-papo com o Marcelo. Olha, acho que um primeiro efeito esperado, e que eu acho que é bastante razoável esperar, é que em épocas propícias a captações, aumente o aproveitamento das janelas. Porque com um regime mais simples, mais rápido, né, que permite um processo mais rápido, os emissores e os intermediários ganham em agilidade, e isso significa, como eu disse, maior possibilidade de aproveitamento dessas janelas, muitas vezes garantindo que nós não percamos algumas ofertas. E a gente sabe muitas vezes que, às vezes, semanas, meses, fazem toda a diferença, né? O cenário externo muda, o cenário doméstico muda, e ofertas às vezes não são feitas por conta de mudanças muitas vezes não são feitas por conta de mudança de cenário. Então a gente quer aumentar essas possibilidades. Em segundo lugar, também acho que com esse aumento nos últimos anos do volume de investidores de varejo, e com o aprimoramento, né, do regime das ofertas sujeitas a registro, acho que nós vamos ter condições de um lado encontrar o outro, né? Quer dizer, um maior público de varejo encontrar uma facilitação dessas ofertas. Acho que talvez
sejam as principais e de certa forma, entender que a gente vai ter um regime mais simples. Isso não vai tornar, do dia para a noite, não vai alterar, né, o apetite do dia para a noite, isso não vai fazer nenhuma revolução do dia para a noite, porque não é assim que as coisas acontecem. É óbvio, sempre existem aqueles casos pioneiros, sempre existem os arranjos mais criativos e arrojados, mas o que a gente espera é que isso se dê com algum tempo, através de teste, né? Então, mas acho que o resultado final para o mercado vai ser bastante bom. Ah, legal. E você tocou no assunto da aproximação, né, do investidor, e do emissor, né, coordenado pelos intermediários da oferta, e aí eu passo para exatamente um dos pontos principais dessa nova norma, é a nossa matriz, né, que eu acho que é que dá origem a todas essas flexibilidades e modernizações que a gente vê na norma. Isso aí foi um trabalho que a gente fez muito em conjunto, né, o time da Anbima e o time da CVM trabalhando para adequar aí as principais demandas de mercado dentro das limitações do regulador. Como é que você enxerga a estrutura final dessa matriz, né? Fala um pouco como que você enxerga isso. Você bem falou, Lalone, a matriz ela é um grande avanço aqui, talvez é a melhor forma de se olhar esse regime de cima, né? Você tem uma visão da topografia da norma e dos fluxos e permite, acho, um melhor entendimento mais rápido de tudo isso. Assim como a lâmina também permite um melhor entendimento daquilo que está em maior detalhe no prospecto, né? O que nós tentamos fazer foi, primeiro, colocar na matriz, de uma forma bastante direta, né, apresentar a classificação daquilo que nós consideramos ofertas públicas e aquelas que não estão sujeitas, né, a essa regulamentação. Algumas delas, né, estão lá no chamado Safe Harbor. E também tratamos dos casos em que haverá exigência de apresentação do prospecto, um pouco tratando daquilo que é o prospecto, quando é caso, quer dizer, e a própria lâmina também, quem é responsável pelas informações nas ofertas, e também os dois ritos de distribuição, que aí houve uma mudança, né? Existia antes a exigência de registro e a dispensa. Agora, existe o registro obrigatório e existe existe o registro ordinário, existe o registro automático. Não há mais ofertas sujeitas a essa regulamentação que não estejam sujeitas a registro. As que vão estar dispensadas do registro, por assim dizer, serão somente aquelas que se encaixam nas exceções previstas no artigo 8º, né, da resolução que trata do Safe Harbor. É isso. Você falou um pouco sobre os ritos de aprovação, né, automático e ordinário, né, e isso, a gente entende também como um avanço, porque você regra melhor, né, a forma como as ofertas chegam ao mercado, e a ideia é continuar dando, vamos dizer, a celeridade que o mercado vinha tendo com as 476 para um regime de ofertas mais organizado, né. Acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante que eu queria que você comentasse foi a eliminação dos limites de prazo para emissão, né, que vem, de encontro com aquela questão da janela, né, o emissor não ter mais que esperar, e muitas vezes ele perdia essas oportunidades porque ele precisava ficar esperando os prazos regulamentares para voltar ao mercado. Que você comentar um pouco sobre isso aí? Nesse caso, um dos pontos, acho que a gente vai lembrar, quer dizer, durante a pandemia, nós já fizemos uma
uma eliminação, né, de restrição, que foi com relação ao retorno do mesmo emissor, né, ao mercado, né, que existia aquele limite de 4 meses para se esperar, que foi retirado como uma forma de facilitar captação de recursos num momento, né, de crise. E de resto, acho que fomos no mesmo sentido, né? A gente procurou olhar um por um desses casos que você mencionou para tentar ver o quanto que ainda ficava de pé em termos da importância daquilo que justificou os prazos permanecerem. E aí fomos flexibilizando. Acho que muito do que uma boa parte do que consta desse regime novo é isso, é um caminho na direção da flexibilização. É isso. Você acabou de receber uma pergunta, Marcelo, que eu queria te repassar. O que a CVM buscou com a resolução 161, que amplia a possibilidade de intermediários de oferta pública? Eu acho que vem, né, daquilo que cobriu foi a gente também tornar o mercado mais democrático nessa parte aí, né? Comenta um pouco sobre isso. Claro. Os coordenadores eles têm um papel importantíssimo, né, enfim, no âmbito da oferta, né, de também assegurar que se dá de acordo com a nossa regulação, e isso importa muito, né, porque há responsabilidade deles, né, com relação ao conteúdo, né, dos documentos, e uma oferta, o material da oferta nada mais é do que a informação apresentada ao mercado, e aí existe uma importância fundamental de um trabalho do intermediário. Então, quer dizer, a gente, com esse novo regime, nós procuramos melhorar, né, aprimorar o acompanhamento pelos coordenadores, né, dessa oferta, tentando eliminar algumas que a gente chamou de controles prévios, né, alguns desses controles prévios que existiam, controles prévios por parte da CVM. E também, em alguns casos, a gente procurou também aumentar o escopo de possíveis coordenadores de ofertas públicas, que antes era um universo mais limitado, né, às instituições financeiras. Também expandimos, né, a possibilidade de participação por investidores na etapa de book building, né, expandindo para os qualificados, nesses casos em títulos que fossem representativos de dívida, né, emissões de dívida. Acho que com isso, quer dizer, fica um regime mais claro para os intermediários, participação menos sujeita a algumas amarras, né, que não mais se justificavam, e também nós trouxemos para esse ambiente, né, um número, vamos ver quanto maior, né, só na prática que a gente vai ver, mas com um número maior de intermediários. Sim, sem dúvida, a gente espera que isso aconteça mesmo. Abri um espaço aqui para trazer para você um comentário do Fábio Fukuda, do Modal, que mandou uma mensagem para nós, agradecendo pelo seu trabalho. Acho que isso é um comentário que todo mundo gostaria de fazer, né? Então, estou trazendo a mensagem do Fábio em nome de todos que interagiram com você nesses últimos anos, né? Agradecendo, e ao mesmo tempo o seu empenho, né, em fazer com que essa norma saísse dentro desse momento importante do mercado, né? Então, fazendo a mensagem do Fukuda, a mensagem de todos nós também. Obrigado. Um outro ponto importante da norma tem a ver com a questão da inovação, né? A gente notou que a CVM procurou deixar um espaço aberto para que essas inovações tivessem um tratamento próprio, né? Fala um pouco também nesse aspecto da inovação, qual foi a preocupação de vocês e quais são os principais legados também em relação ao espaço para inovação?
Então, deixa eu só te devolver uma pergunta. Te devolver uma pergunta aqui, Laurence. Você está falando em inovação em procedimento, inovação mais específica em... Em inovação, a gente pensou em SPAC, o espaço do Safe Harbor também, que um pouco dos dois, vai um pouco dos produtos que podem surgir e também a inovação na regulamentação. Isso é um tema interessante, né, que mostra como é que nosso trabalho muitas vezes, na maioria das vezes, talvez, o trabalho do regulador é reativo, né? E por isso mesmo a gente tem que sempre pensar em seguir, né, um rito, né, de observação do mercado, de análise e disposição para adaptar. Isso é uma constante aqui no nosso trabalho. Quando começou o projeto, né, interno aqui, o projeto normativo que resultou nessas resoluções, sequer se falava sobre SPAC, ao menos aqui no Brasil. Sequer se falava. Durante a construção da norma, veio o fenômeno e foi curioso, porque nós passamos para o outro extremo, né? SPAC se tornou uma necessidade fundamental. E como é que nós vamos fazer para trazer os SPACs para o Brasil? Será via sociedade de propósito específico? Será via fundos? Como é que a gente encaixa aqui? A CVM precisa mudar a regra do SPAC? Pois não. Vamos fazer essa alteração aqui, vamos considerar. Conversamos com diversos agentes, embora não fosse uma ideia inicial, né, do nosso projeto, conversamos com vários agentes e aí, como se vê, né, que consta hoje no projeto, hoje na resolução, nós fizemos umas pequenas alterações, né, depois de ter pedido alguns comentários específicos sobre isso e primeiro, assim, a gente fez esses ajustes, né? Por exemplo, deixando de exigir, quer dizer, criando um espaço, né, para nesse tipo de operação não se exigir o estudo de viabilidade, porque seria algo que mataria o SPAC na origem, é óbvio, né, porque o processo todo nasce pela criação de uma sociedade de investimento que ainda não tem um alvo definido, né? Até é parte do conceito do SPAC se dar, né, esse espaço para que, né, se vá procurar, né, a oportunidade de investimento. Então, você não pode fazer um estudo de viabilidade daquilo que você não conhece. Em segundo lugar, também houve, justamente por ser algo ainda tão novo e tão um pouco mais sofisticado, né, houve, como muitas vezes há, né, essa definição de que o público-alvo deveria ser limitado de alguma forma. Ou seja, no início da oferta, ele é limitado ao público a profissional qualificado e o público geral só pode acessar até 6 meses após a combinação de negócios, ou, enfim, a chamada de-SPAC, né? Ou seja, com isso, a gente criou o espaço, né, para se trazer. E recebemos alguns comentários também, assim, um pouco mais avançados sobre isso, mas a gente resolveu ainda não dar esses passos. Mas aí, de novo, o que acontece nesse período, né? Quer dizer, a gente começou o processo, os SPACs não eram um tema, no meio do processo viraram um tema premente, urgente, importantíssimo, e hoje pouco se ouve falar. Então, isso é até para dizer que se o regulador, que faz tanto plano a longo prazo, né, que cria uma regulação para ser estável, se a gente fosse sempre ter que responder a essas demandas, ia ser um trabalho quase impossível, né? Como eu já ouvi uma vez, ia ser a gente tentar mirar num alvo móvel de olhos vendados. Então, a gente não ia saber para onde ir nesse caso. Então, acho que valeu a pena, até no próprio mercado americano, onde havia enfim, um recurso enorme às SPACs, acho que, não sei se 2019 ou 20,
Os SPACs foram metade do volume de captações, enfim. Hoje, a própria SEC tem uma visão muito crítica, né, desse instituto. Já com relação ao Safe Harbor, enfim, acho que esse é um caso de flexibilização, vamos dizer, e limitação do escopo aqui da norma por excelência. Procuramos, sem ambicionar criar uma lista exaustiva, nós procuramos trazer exceções, né, ofertas que não estariam sujeitas a esse arcabouço, né, que está sendo editado aqui. Então, quando a gente está falando de ofertas que são de fundos de investimento fechados, exclusivos, ou são ofertas subsequentes, né, de fundos fechados, que são apenas para os cotistas já dos próprios fundos, ou que são aquelas ofertas feitas no curso de um plano de remuneração para administradores, funcionários, etc. Quando é um lote único, destinado a um único investidor, enfim, vários casos em que o regime, esse regime, todo esse processo que se justifica pela necessidade de apresentação de informações, ele não se justificaria. Então, a gente foi criando um reconhecimento desses casos, propositalmente dizendo que elas estão à margem, elas são reconhecidas, identificadas, mas estão à margem dessa regulação. E deixando claro que não se trata de um elenco exaustivo de casos, né? A gente pode vir a reconhecer, eu digo a CVM, né, pode vir a reconhecer outros, porque a partir de amanhã, se eu falar esse agente, vai ficar meio confuso. Tá. É isso. Então, dentro desse desse assunto de inovação, Marcelo, a gente viu também uma oportunidade da Anbima participar, né, mais ativamente, quando vocês introduzem a oportunidade da análise das ofertas serem realizadas por entidade autorreguladora. Então, uma pergunta dentro dessa pergunta é como também você enxerga a participação da Anbima, junto com a CVM, nesses temas onde a gente pode, vamos dizer, ser complementar e ajudar a CVM e o mercado a continuar se desenvolvendo? Olha, esse foi um processo que contou com uma participação importantíssima da Anbima e, enfim, ao longo de todo, né, ele, porque desde o início, desde a definição do diagnóstico que a gente tinha, né, a Anbima, com toda a sua capacidade técnica, enfim, representando diversos segmentos, pôde nos ajudar bastante a definir o diagnóstico para que a gente pudesse traçar um plano, enfim. E acho que daqui para frente, quer dizer, a gente, além de poder continuar contando com o apoio do mercado nesse sentido, né, de leitura de cenários, etc., né, e definição de diagnósticos, acho que vai ser muito importante também a CVM sempre pensar em manter o bom uso do nosso convênio, né, que ele já vem se provando ao longo dos anos como um instrumento útil, né, para que nós possamos fazer um bom aproveitamento de autorregulação, para que a gente possa fazer um bom aproveitamento de recursos técnicos que podem fazer um trabalho alinhado aos interesses do regulador. Então, acho que nessas duas linhas a gente tem sempre um espaço a explorar. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta também a respeito desses próximos 6 meses, né? A gente vai ter esse período para ir fundo na norma e entender quais são os detalhes, né? Como é que você vê o apoio técnico? Como é que a gente poderia trabalhar nesses próximos 6 meses, CVM, Anbima e mercado, para que essas novidades todas fossem absorvidas pelo mercado, né? Qual que é a sua... como é que a gente poderia fazer isso de uma forma melhor? Eu vou
Lalone, eu vou tentar responder aqui sem entrar no espaço, né, de atuação do meu sucessor, né, porque, enfim, que a partir de amanhã, enfim, nós vamos ter aqui nessa cadeira o meu sucessor está vindo com obviamente, né, com ideias próprias também, que vai considerar, evidentemente, tudo que tem sido feito, demandas de mercado, mas uma nova administração. Então, acho importante, importante não, fundamental que se ouça, né, essa nova gestão, que certamente também terá boas ideias e vai fazer essa condução. O que eu posso falar? Em casos anteriores, né, o que a gente fez no passado que eu acho que funcionou bem? Talvez essa seja a melhor resposta. Né? O que são os bons aprendizados? Quando uma norma requer um período de adaptação um pouco mais extenso, um pouco mais longo, o que ajudou bastante, né, nos casos anteriores, foi um trabalho de esclarecimento junto ao mercado. Né? Assim, primeiro, essas campanhas de comunicação, juntando Ambima, juntando CVM, enfim, juntando todos os participantes que têm um papel importante a cumprir aí, B3, enfim, emissores, para que se possa antecipar um pouco tudo aquilo que passa pela cabeça, especialmente dos coordenadores, né, que são os grandes desenhistas dessas operações, as possibilidades que foram cogitadas no passado, ideias que em algum momento não foram consideradas viáveis, mas que podem ser consideradas viáveis agora. Então, acho que esse período que a gente vai ter de adaptação, quanto mais rico ele for de discussões, de estudos, assim, e até de esclarecimentos adicionais, se for o caso, pela própria CVM, eu acho que é melhor. Acho que agora é um momento de se realizar workshops, é um momento de se ter seminários sobre isso, campanhas de esclarecimento, e nesse ponto, acho que todo o mercado pode ajudar bastante. Nós vamos ter uma oportunidade boa também, que vai ser o Congresso de Mercado de Capitais, que vai ser em setembro, né? Acho que também vai ser uma boa oportunidade para a gente discutir essa grande mudança que a gente está tendo, começando agora, né? Voltando a falar um pouco sobre inovação, a gente teve uma pergunta aqui sobre os ativos digitais, né? Como é que o regulador está se preparando para esse movimento, né? Quais são as novidades nessa área? Olha, esses ativos, quer dizer, pelo que a gente tem visto até agora, né, na maioria dos casos, não são ativos que têm características, né, de valor mobiliário. Quando tem, a gente tem, ao longo, de novo, desses últimos anos, acho que a gente tem estudado bastante, tem visto alguns casos que trouxeram aprendizados e não só do ponto de vista do ativo em si, mas das tecnologias, a gente tem procurado criar abertura. Então, um bom exemplo disso, o resultado desse nosso primeiro programa aqui do Sandbox Regulatório, né, permitiu o início de alguns testes de uso de tokenização para registro, para escrituração de valores mobiliários. Então, acho que isso já é um lado que tem avançado. Né? O Sandbox serve, claro, para trazer inovação, aumento de eficiência, enfim, um ganho lá na ponta, né, para o tomador de serviço, mas também serve para o regulador aprender. Né? É um ambiente controlado que serve para o regulador aprender e poder ser um pouco mais arrojado, quando for o caso, na própria regulação. Então, isso vale também para os ativos digitais. A gente agora está vendo
nós estamos aí na iminência da edição da lei que vai tratar dos criptoativos, né? E, enfim, a prevalecer a redação mais atual, né, a última que se viu, um lado bom é que as competências da CVM atribuídas pela Lei 6385 estão ali expressamente preservadas, né? Houve essa preocupação salutar do legislador. Acho que foi um bom avanço, porque o tema de ativos digitais, das novas tecnologias, já é complexo em si. Então, quando o legislador não agrega em complexidade, é uma ótima notícia, e aqui houve essa opção feliz por salvar as nossas competências. Dito isso, acho que é sempre importante a gente ver que, em muitos casos, o mundo ele gira e aparecem as mesmas figuras com outras vestimentas. Então, assim, o ativo digital, quando ele tem a característica do valor mobiliário, ele cabe dentro vamos dizer, ele cabe dentro do perímetro da regra que a gente tem hoje de valor mobiliário, em geral. As questões que surgem são muito mais da tecnologia subjacente, ou seja, como se registra a custódia, etc. Mas do ativo em si, sendo ele um valor mobiliário, ele se encaixa naquele conceito. Mesma coisa, a gente fala em conteúdo daquilo que se diz nas redes sociais. No fundo, a gente está falando da mesma coisa que se diz numa praça, num clube, numa escola. A diferença é, de novo, a tecnologia subjacente. É a dificuldade de se rastrear, a velocidade de propagação, mas, de novo, o conceito, ou seja, você que está dando conselhos regularmente, você é registrado para isso? Você que está influenciando a cotação de um valor mobiliário, existe aí por trás um intento de manipular o mercado? A apuração ela é a mesma, só que num outro cenário. Acho que vale a mesma coisa para o ativo digital. No fundo, ele cabe dentro do conceito nosso. É isso, né, e com todas as preocupações que a gente tem, né, com as questões de, motivação, né, da criação desses ativos, né, isso é uma preocupação que o mercado todo tem que ter, para que a gente consiga desenvolver essas fronteiras, como você falou, né, outras capas para o mesmo figurino, né, mas, tomando cuidado com os princípios que sempre foram os mesmos, né, de fazer a coisa da forma correta, você ter o ativo lá para poder, cuidar dele, né, cuidar desse ativo para que ele, mesmo que esteja em diversos formatos diferentes, ele tenha aquele lastro preservado, né. Obrigado, Marcelo, pela resposta. Dentro dessa linha que você falou na resposta anterior de, de respeito aos próximos passos, né, que vão ser dados a partir de amanhã pelo novo presidente da CVM, você poderia adiantar para nós aqui, para nossa audiência, quais são as principais, o que tem pela frente, né, sem ser, respeitando esse ponto? O que tem pela frente na agenda normativa. Isso. Claro, não, posso. Isso eu me sinto perfeitamente à vontade para falar, até porque nós temos feito, né, aquele movimento de divulgação da agenda normativa no final do ano. Sim. Então, até justamente para alinhar a expectativa. Porque quando a gente diz em dezembro que no ano seguinte nós vamos lançar uma audiência pública com relação a um determinado tema, isso ajuda a todos. Cria essa previsibilidade que é boa, porque o mercado, se interessar, começa a estudar o tema com mais antecedência, até para saber que contribuições vai dar, né? Então, sobre isso eu posso falar com toda tranquilidade. A primeira norma que vem, a primeira norma muito importante que vem logo na sequência dessa de ofertas, é a revisão da 555, já trazendo no bojo também a revisão da 356 dos FDICs, né? Então, é uma regra extremamente importante para o mercado,
o mercado brasileiro nesse segmento de fundos, né? Esse é um dos segmentos em que o mercado brasileiro é mais destacado em nível mundial, e nós estamos, assim, na audiência pública, foram apresentadas algumas possibilidades, assim, algumas propostas de avanço, acho que bem interessantes, sobre limitação de responsabilidade de cotistas, a questão da segregação da responsabilidade entre os prestadores de serviço, possibilidade de criação de cotas, né, de classes distintas, com direitos distintos, enfim, tem várias, especificamente com relação aos FDICs, que a gente já havia, o regime novo já estava quase pronto, a nossa opção foi por segurar, né, assim que saiu a lei de liberdade econômica, para que já viesse junto, né, com as possibilidades da então nova lei, mas lá existe um movimento no sentido de permitir, em alguns casos, né, a oferta do FDIC ao varejo, em casos também a dispensa, né, do relatório de risco, né, de risco, enfim, do rating, e acho que vai funcionar bem. Então, esse é um caso. Um outro caso, a gente tem, a CVM tem avançado e já está numa etapa praticamente final da norma que vai trazer algumas alterações ao regime dos agentes autônomos, agora assessores, né, de investimentos, né, principalmente com relação às questões de exclusividade e transparência nos incentivos de assessores e intermediários. FIAGRO também, né, audiência pública dos FIAGRO, o que foi feito, né, quando surgiu o fundo, o FIAGRO, né, quando surgiu a lei que criou o FIAGRO, nós precisávamos, então, criar a regulação do FIAGRO, porque eles ficariam sem um rito para suas ofertas. Então, como os FIAGRO, essencialmente, são fundos ou de crédito, ou de participação, ou imobiliários, né, a natureza vai ser uma dessas, a nossa primeira ação foi justamente orientar o mercado por meio, né, de uma norma, mas orientar o mercado no sentido de que, conforme fosse a natureza do fundo, do FIAGRO específico, ele se sujeitaria aos ritos, né, de um desses três. Então, o que vai ser feito agora no segundo semestre vai ser o lançamento da audiência pública para criar a regra específica do FIAGRO. E há também, enfim, estudos importantes sobre questão de transferência de custódia, enfim, tem avanços nesses campos. Acho que vem ainda alguns assuntos importantes pela frente. Legal. Vou fazer uma última pergunta aqui. Marcelo, a norma estimula o uso de títulos padronizados, podendo ter ritos automáticos, mesmo se ofertado para o varejo. A Ambima tem esses modelos. A CVM vai reconhecer esses modelos para utilizar utilizar essa flexibilização? Eu tenho a impressão de que isso... Eu não me lembro se esse detalhe está na norma, Lalone. Se não estiver... minha memória está me traindo aqui. Mas se não estiver na norma, eu acho que vai ter que ser feito... acho que uma consulta específica. Não vou ficar devendo essa, porque, de fato, agora não está me ocorrendo. Tá bom. Mas, enfim, estamos chegando aqui no final do nosso papo, né? E eu queria te fazer uma pergunta mais de cunho pessoal, né? Além de ir nos jogos do Botafogo, em casa e fora, que mais você vai fazer da vida nesses próximos tempos? Quais que são os seus planos? Pois até meio contraditório, né? Quer dizer, a quarentena sendo um período de descanso, alguém dizer que vai ao jogo do Botafogo, né? O que só pode significar esquentar a cabeça, né? Então, mas enfim, essa não é uma decisão racional.
né? Mas, de qualquer forma, acho que a primeira coisa nesse período é realmente descansar a cabeça no início, que é um período super rico de aprendizado, mais intenso também em todos os aspectos. Então, é muito importante para a gente ter clareza e definir próximos passos, realmente descansar a cabeça. Então, quero aproveitar um pouco, assim, minhas filhas vão estar de férias e logo nesse início aproveitar com elas e viajar um pouco, aí depois com a cabeça um pouco mais calma, definir os próximos passos. Acho que o mercado é outro em relação àquele de 5 anos, né, sobre vários aspectos, e eu acho que vai ser ainda mais instigante, né, trabalhar nesse novo mercado e ver os próximos desafios do outro lado do balcão. Então, eu estou animado para essa próxima etapa imediata e para a seguinte também. Acho que essa oportunidade de aprendizado aqui e de poder, enfim, dar alguma contribuição foi essencial. Assim, para mim, veio numa ótima hora e me fez muito bem. O aprendizado com o mercado, o aprendizado aqui com a casa, com servidores da CVM, foi algo assim único. Minha expectativa era alta, mas realmente ela foi superada nesse campo aí do aprendizado e é muito bom a gente estar com olhos e ouvidos abertos para aprender sempre e depois poder usar isso, né? Então, tô animado. Legal. Então, aí, em nome da diretoria da Ambima, eu queria agradecer muito você por esses últimos 5 anos de convívio frequente conosco, né, pessoalmente também. Eu achei que o nosso convívio, meu e seu também, foi sempre a gente viu o mercado se desenvolver muito nesses últimos 5 anos, né, muito em função de tudo que a gente fez juntos, né, Ambima e CVM, eu e você também. Então, em nome da Ambima, eu agradeço muito e desejo todo sucesso para você e que a gente seguramente vai se encontrar aí nos próximos ciclos que você vai programar para o futuro. Muito obrigado. Eu agradeço demais, Raoni, e digo mesmo, um prazer conviver com você e com os colegas da Ambima nesse período. Acho que foram trocas ótimas que nós pudemos fazer e alguns resultados a gente já consegue ver, né? O que só prova como foi bom esse trabalho em conjunto. Muitíssimo obrigado aqui pela oportunidade e, acima de tudo, pela convivência e pela parceria ao longo desses anos. Muito obrigado e a quem nos ouve também. Obrigado a todos que estão nos vendo e ouvindo e a gente se vê num próximo evento. Tchau. Tchau, tchau.